Olá pessoal, eu vou falar de um assunto aqui referente a esse senhor que está aí atrás de mim. Eu acho que muita gente já viu ele em podcasts, ele está muito requisitado em podcasts, assim como o Vic Vanilla, o Wagner Borges e outros que ficam espalhando teorias da conspiração espirituais. E aí você poderia dizer, você como espiritualista não é antiético você comentar a crença de outros espiritualistas? Bem, seria se na verdade ele divulgasse as crenças dele, né? Divulgasse, ele disse que teve contato com ETs, que foi abduzido, que conversa com seres superiores e tudo mais. Tem essa carinha de inocente, de um tiozinho aí, um vovozinho experiente. Ele mistura, assim como o Vic Vanilla e o Wagner Borges faz, ele estuda um monte de conhecimentos científicos e um monte de mitologias antigas e faz uma grande salada para tentar desmoralizar, desconstruir e deturpar as crenças dos outros, né? E um tema muito sensível para mim é quando a pessoa ataca Deus, ataca os anjos, porque eu já tive experiências na minha iniciação espiritual, na minha busca, com anjos. Eu já tive contatos reais com anjos, não como ele diz, que ele diz, ao mesmo tempo que ele esculhamba os anjos, diz que não são seres bons e tal, ele disse que escreveu um livro, Sétima Trombeta, segundo ele, junto com Miguel, Gabriel e Rafael, arcanjos elevadíssimos, que nem mesmo Moisés ou outros profetas tão famosos ao longo do tempo tiveram esse contato que ele disse que tem. Ele fica fazendo caras e bocas, rindo nos podcasts, se passando pelo dono da verdade, e, e ele afirma que tem fofocas astrais que falam no ouvido dele. ETs, que conhece a criação do universo. E uma das coisas que mais me chama nos podcasts, nas entrevistas deles, é a forma como ele se refere a Deus. Ele chama Deus de um ser doente, um parasita. Ele esculhamba Deus. Uma blasfêmia sem tamanho. E as pessoas que dão voz a ele nesses podcasts estão compactuando com ele com essas blasfêmias pesadíssimas, desonrosas contra Deus. Se você não acredita em Deus, é uma coisa, mas ele tenta destruir a imagem de Deus, que Deus é um parasita e que o que há de mal na humanidade vem de Deus, ao mesmo tempo que ele diz que não tem diabo, que o que tem de mal vem de Deus. E que o que tem de bom foi nós, os primatas, que desenvolvemos, como a questão de amar, de fazer o bem e tal, vem apenas de nós. Ele prega aquela teoria de que o homem ele é um semideus ou é um deus e tal, e que nós é que estamos curando Deus. E ele diz que conversa, que tem fofocas astrais que falam no ouvido dele, ele desconstrói as outras crenças e religiões, que na verdade as religiões eu também tenho as minhas objeções contra religiões, sobre as crenças judaicas que também estão deturpadas, mas ele mistura mitologias antigas, coisas ultrapassadas para tentar desfazer coisas sagradas, como a questão dos anjos. Ele estava numa live um dia desse e uma pessoa entrou até de boa fé dizendo: você sempre fala de Deus, me fale sobre Miguel, que minha filha é muito devota dele. E aí ele, com caras e bocas, começou a esculachar Miguel, como se Miguel, ele diz, existe, mas não é essa figura boa e tal, que as fofocas astrais, ele sempre fala nessas fofocas astrais, como se espírito fizesse fofoca. O plano espiritual não é que nem aqui que tem fofoca, que tem trend, que tem rede social, não. Lá tem leis, tem regras. E espírito não faz fofoca como ele fala, não. Ainda mais para estar contando a ele. Tudo que os profetas ou outros povos determinaram como a questão do sagrado, da magia e tudo mais, para ele até escreveu um livro dizendo a ignorância santificada. Só ele é quem sabe. Ele já escreveu mais de 50 livros, tudo nesse estilo aí, desmoralizando Deus, desmoralizando o Criador, dizendo que o Criador é um ser caído, que caiu num buraco branco, num buraco negro, não sei o quê. Esse tipo de gente é muito perigosa, porque eles estão dando vozes a eles e espalhando teorias da conspiração sobre. Não é só nessa questão mística que ele pode ter a opinião dele, ele pode acreditar no que ele quiser. Ele pode dizer que não acredita em Deus, eu respeito a vontade dele. Agora, ele fica espalhando verdades e eles sempre começam os podcasts assim.
dizendo, não acredito como verdade absoluta que eu estou dizendo, não, eu não quero convencer ninguém, não. Mas ele diz que não quer convencer ninguém, mas escreveu 55 livros com essas teorias aí. Ele não quer convencer ninguém porque ele está publicando livros, ele está sempre podcast repetindo as mesmas coisas e tentando desmoralizar o Criador, tentando desmoralizar os anjos, tentando desmoralizar coisas sagradas que já estão determinadas. Ah, mas a mitologia antiga, a Torá, não sei o que, não fala sobre isso. Não fala porque na época deles eles estavam focados em outras coisas, as coisas vão se estabelecendo ao longo do tempo. É por isso que os evangélicos eles perdem muito tempo e se perdem na sua própria fé, porque eles tudo dizem assim, ah, a Bíblia diz ou a Bíblia não diz. Nem toda a verdade está na Bíblia, nem tudo que está na Bíblia é verdade, porque a Bíblia estava focada, por exemplo, na Torá, a condução de Moisés com o seu povo pelo deserto. Ele não estava focado em descobrir o segredo do universo, em falar sobre os anjos, os segredos místicos. Ele não era esse o interesse. O interesse dele era de orientar o povo, conduzir leis para ter um maior controle e organização daquele povo que ele estava conduzindo no deserto. Ele não estava afim de falar sobre outros mundos, sobre segredos de Deus, até porque ele não tinha permissão sobre isso, para divulgar aquele povo primitivo, que já dava muito trabalho, que estava numa terra muito idólatra, que era o Egito. Então ele não ia ficar lançando, mesmo que ele soubesse ou que algum ser tivesse revelado para ele, ele não deixou na Torá. Tem muita coisa que botaram aí no Talmud, tradição oral, que não se sabe se é verdade. É mais coisas dessas vaidades dos judeus, que acham que os rabinos sabem de tudo também. Mas tem coisas que vai se estabelecendo ao longo da vida, como a questão dos santos. Ele disse, ah, Miguel não é santo, nem é bom e tal. Foi a igreja que criou. Pode ter sido a igreja que criou, mas porque foi forçada a criar. Tem coisas que vão se consolidando ao longo do tempo conforme a necessidade das eras, conforme o que vai sendo confirmado. Não é obrigado a estar no livro fixo da igreja, no livro do budismo, do islamismo, do que for. Às vezes é revelado a alguém de fora e aquilo ali vai ser pesquisado, como a igreja fez com muitos dogmas e muitas coisas, e descarta um montão de coisa que não foi confirmada e outras que foi confirmada. Então já tive meus contatos com os anjos, revelações, milagres, já ouvi vozes e tal, e sei que os anjos, eles me salvaram até aqui, juntamente com minha iniciação nos orixás, mas eu tenho um apego muito grande, muito caloroso, um amor muito grande com os anjos, gosto muito de Miguel, gosto muito dos anjos arcanjos e toda essa distorção de querer dizer que anjos é ruim, que não existe anjo caído, que não existe diabo, para querer colocar uma ambiguidade de que anjo pode ser bom ou ser ruim, e ficar criando narrativas e conspirações usando mitologias, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, o que vai se constatando. Quando fala você sobre anjo, qual é a sensação que você tem? Se fala uma pessoa que está no hospital, ah, reze para o seu anjo da guarda, ela não vai ter uma imagem ruim. Ela vai ter uma vontade do milagre e vai saber que aquele anjo representa algo bom, uma essência, uma graça divina. Inclusive, por falar em graça, ele diz que Javé, o Criador, não sabemos se é Javé, se esse nome aí usado pelos judeus é esse nome, mas isso não importa, Elohim, ou seja, qualquer um nome que ele tenha, que está em desgraça, que está doente, que é um parasita. Veja, e ele não é louco não, as conversas dele não é louco. É desse tipo de gente que manipula as palavras, que manipula a neurolinguística, como fazia o Olavo de Carvalho com a extrema-direita, e como faz o Vic Vanilla, para dizer que é um satanista judeu, um judeu satanista, que eu não sei se pode ter essas duas coisas, e como fazem os luciferianos tentando transformar Jesus Cristo em ruim ou que não existiu, e que Lúcifer seria bom, a estrela da manhã e tal, o portador da luz, o que é uma grande mentira. E vindo dos defensores do pai da mentira, já se sabe. E aí ele diz que foi abduzido, que viu um disco voador na praia, com várias luzes, que foi abduzido, e que essas pessoas conversam com ele telepaticamente, e que ele chama de fofoca astral, e assim ele tenta denegrir os anjos, denegrir Deus, criar mitologias, ele estudou várias mitologias. Essas pessoas são assim, eles estudam várias coisas, para eles ter vários assuntos e fazer aquela salada e passar um ar de conhecimento. E aí ele está tendo vozes indo de vários podcasts. É muito perigoso, porque ele vai contra coisas estabelecidas e sagradas e lança teorias muito ruins, blasfemas contra Deus, contra os anjos, contra os santos, enfim.
Não caiam nessa lorota de que ele tem fofoca astral, que ele conversa com seres de consciência